Ao insensato não convém a palavra excelente. Gente, a palavra insensato vem sobre aquele que não tem senso. A palavra insensato ela tem diversas vertentes, mas aqui, nessa colocação em hebraico, está dizendo o que não tem direção. Ele não sabe o caminho seguir em relação a si mesmo, ele não sabe o caminho seguir na fé, ele não sabe o caminho seguir em nada, ele é um insensato. Eu peguei o voo do São Paulo para o Rio e chegando no aeroporto, aquele corre-corre, fui. Chegando em São Paulo, gente, andei como lá da academia até ao Top Shop. Não tem placa nenhuma, eu fui andando, fui andando, fui andando, fui andando. E eu rindo, né? E eu não queria ficar perdido, né? Longe, aberto, cheguei e sentei. Nisso, vem uma senhora, eu estou olhando para a senhora aqui, ó. A senhora, aí eu me levantei, que eu já penso da minha mãe, né? Ela olhou para mim e falou assim: speak português? Aí eu falei: claro! Escuta, gente. Ah, eu estou perdida. Eu falei: calma, senhora, a senhora vai para onde? Vou para New York. Cadê meu voo? Eu falei: meu Deus, cadê o voo da velha? Aí peguei. Olha, ela fez o que todo mundo diz para não fazer. Ela me deu o bilhete, me deu o passaporte. Pelo amor de Deus, estou perdido. Peguei o passaporte da velha, olhei para o telão e falei: olha lá, achei teu voo. Fica aqui do meu lado. Ela: ai, meu filho, obrigado. Fica com as minhas coisas aí, quando for a minha hora. Eu falei: não, não, fica com a senhora, não dá para ninguém. Ela: ai, meu filho, eu estou muito nervosa. Aí sentou e falou assim: você é da onde? Quer dizer, ela me fez a pergunta, eu não respondi nada, a velha começou a falar. Porque eu só pensei: olha, eu sou casada, já vi que você é calmo. Eu estou falando, você não me interrompeu, porque as pessoas me interrompem. Aqui no Brasil, eu sou de uma cidade que você não conhece, gente. Não. Estou falando que eu estava em São Paulo. Foi da onde? Sou de Nova Iguaçu. Falei: o quê? No Rio, Nova Iguaçu? Você não conhece, meu filho? Falei: conheço. Eu sou de lá. Aí começou a falar que eu sou esotérica. Eu acredito muito no cosmos e não sei o que lá no cosmos. Estou acreditando no cosmos? Eu acredito muito no cosmos. O cosmos é uma delícia. O cosmos é maravilhoso. A montanha, o universo, o cosmos. Mas, além do cosmos, existe o criador do cosmos. Ela: é mesmo? Nunca pensei dessa maneira. Eu falei: pois é. O cosmos é show de bola, mas tem o criador do cosmos, que é Deus. Então, eu prefiro falar com o chefe. E comecei a evangelizar ela ali. Ela tem 70 anos de idade, uma mulher completamente desorientada, um conceito completamente desorientado. Ela não era nem para mais viajar ao Brasil, perdida, 70 anos. E ela falou assim: por exemplo, eu adorei o Brasil. Todo mundo na rua, sem máscara. Eu falei: não, senhora, isso não está certo, não. Há muito melhor. Que aqui, ó, tem o samba, a gente vai para o bar com as minhas amigas. Lá nos Estados Unidos não tem nada disso. Eu falei: mas isso está errado, né, senhora? Isso não está certo, tá certo? Ah, não. Tem que viver. E eu comecei a conversar com ela delicadamente, porque eu não queria ser o contraponto. Eu vi nessa senhora uma mulher sem senso nenhum, gente. Os paradigmas, que são os conceitos, completamente perdidos. E ela me perguntou assim: o que é que o senhor faz? Qual a sua profissão? Eu falei assim: isso é uma outra pergunta muito. O que é que o senhor é, afinal? Eu falei assim: olha, em alguns momentos eu sou terapeuta, em alguns momentos eu sou fonoaudiólogo, em alguns momentos eu sou empresário, em alguns momentos, mas de tudo eu sou pastor, que é sacerdócio. Ela disse: ih, não entendi nada. Então, o senhor sabe o que o senhor é? Eu disse: também não sei o que eu sou, não. Aí ela falou assim: mas uma coisa eu sei, o senhor é inteligente. Porque nós estamos aqui há mais ou menos uma hora e o senhor foi a primeira pessoa em anos que me fez refletir. Eu fui conversar com ela e fui mostrando para ela aquilo, da máscara, daquilo, 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 daquilo. Ela foi sentando, ela foi me ouvindo. E ela disse: tu é bom pregador, tu convence as pessoas. Eu vou dizer: quem convence, inclusive, é outra coisa relativa. Quem convence, segundo a Bíblia, é o Espírito Santo. Ela: quem? Ah, já está demais. Ah, já não estou entendendo nada. E aí eu fui conversando com ela, rindo, brincando, colocando para ela. Eu percebi nela uma pessoa sem senso. Meus amores, preste atenção. Uma pessoa sem a direção certa vai ter problema. E muitas vezes ela vai empacar em avenidas da vida porque ela está tomando as direções erradas. É o insensato. Ele tem características, insensato, ele tem características claras, ele tem um senso ruim porque os mapas dele são ruins. Ele não tem o Google Maps. E o pastor Felipe me trouxe na linha vermelha, eu vou falar. Ele tem bem um aplicativo que fala assim: ó, daqui a tantos metros tem um radar, ó.
no sapatinho, ó. Entenderam? Então, ele não estava perdido, ele tinha vozes que orientavam ele dos perigos das orientações. Compreende o que eu estou falando? Se nós não temos essa orientação de Deus, nós ficamos sem senso, e aí nós tomamos os caminhos mais loucos. E aí o texto bíblico diz assim, ó, ao que não tem direção, não convém a palavra excelente. Entenderam? A pessoa que não tem direção, que tem seus conceitos errados, ela não tem a palavra excelente. Ela não fala para edificar, ela fala coisas perdidas, ela vive coisas perdidas, ela não tem senso, ela não tem palavra de comando, ela não tem palavra de direção, ela não consegue direcionar a si mesmo, não consegue direcionar a sua vida emocional, não consegue direcionar ao seu marido, ao seu filho, ao seu empregado, ao seu patrão. Ela não tem palavra excelente, e o mundo hoje precisa de palavra excelente. Como nós vamos ter palavras excelentes se nós não temos o senso? Nós precisamos da direção certa para darmos a palavra excelente para os nossos filhos, para a nossa esposa, para o nosso marido. A palavra que vai dar rumo, a palavra que vai acalmar, a palavra que vai fortalecer. O insensato, ele tem palavras que trazem morte, trazem conflito. Elas não são palavras excelentes. Elas trazem palavras de peso, elas trazem palavras de destruição. A palavra que sai, a Bíblia diz em Provérbio que a palavra ela traz vida ou ela traz morte. O insensato, a sua palavra traz morte. Traz morte para a esposa, traz morte para o filho, morte para as relações, morte. Esse é o insensato. Esse insensato, no hebraico, está escrito Nabahal, que ele quer dizer o seguinte, ó, o desprezível. É um homem sem direção e desprezível. Essa mesma palavra insensato, dentro dessa inclinação, dessa tradução, nós vamos encontrar também em Provérbios 30, 22. Sobre o servo, quando se torna rei, sobre o insensato, ou Nabal, quando anda farto de pão. Entendeu? Ele é o desprezível, é o sem senso desprezível. No português, é o que só fala besteira, só fala bobeira, ele não vai ter palavras excelentes. Você pode ser diferente. Você pode ter uma visão diferente, um senso de vida completamente diferente. Hoje em dia, quem falar diferenciado vai viver diferenciado. Eu quero dizer para você que você vai se destacar. Eu não gosto dessas palavras positivistas, não, mas eu preciso dizer isso para você. Você vai ser um diferencial onde quer que você chega. Porque a sua palavra, ela vai dar direção. Se você vai se tornar aquela pessoa assim, fala com fulano, sabe o que é? Fala com fulano, porque você vai ter a direção. Eu traduzi esse desprezível, esse insensato com a palavra que eu não gostaria de falar, tosco. Então, dentro das nossas relações, você pode ser um diferencial se você tiver a direção certa. A direção certa está na Bíblia. A resposta certa é a resposta bíblica. Com certeza você toma uma direção diferenciada quando você tem uma fala diferenciada. A segunda parte do versículo, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Esse príncipe, ele quer dizer aqui em hebraico, é um homem de caráter nobre, não vai mentir. Ou seja, a sua palavra vai ter o peso do caráter. O camarada sem senso e desprezível, ele não vai ter palavra excelente. Alguém de caráter nobre, ele não vai ter mentira, ou seja, a sua palavra vai ter caráter. Se a palavra tem caráter, ela vai ter boa direção, boa índole, e você vai ter credibilidade. Então, hoje em dia, as pessoas que estão ao nosso redor precisam ouvir as palavras de caráter e de príncipes que têm uma palavra que vai direcionar, que vai abençoar um homem de caráter. Os dois se destacam da mesma forma, só que um positivamente e um negativamente. O desprezível, ele é visto e todo mundo sabe, porque o que ele fala, a forma com que ele diz, não tem nada de bom. O que tem a palavra excelente, de um caráter e não mente, também se destaca onde quer que ele esteja. As pessoas o procuram para trazer uma palavra que sabe que vai ser a palavra, uma atitude que vai direcionar. Tome cuidado com o que vocês têm falado e se portado. E a única forma de nós termos esse caráter é aprendendo a lei do Senhor. A palavra excelente é a lei do Senhor.